O objetivo do projeto é incentivar o conhecimento e a utilização dos acervos adquiridos pela SEDUC para as escolas em 2021. Esses acervos já estão nas escolas e a ideia é que realmente os professores tenham acesso aos livros que foram recebidos na escola para conhecer e para desenvolver projetos a partir deles. O projeto vai ser dividido em duas etapas. A primeira etapa, a transferência temporária dos livros técnicos voltados às práticas pedagógicas que foram distribuídos às escolas em 2021 para áreas comuns, aos professores e gestores, em especial na sala dos professores, onde os professores têm mais acesso durante a rotina, o cotidiano, e fica mais fácil, né, se esse acervo estiver disponível para eles ali. E a elaboração de ações a partir desses acervos, como fonte de pesquisa, aprofundamento das discussões, formação continuada individual e coletiva, organizada pela unidade escolar e ou pelo órgão competente. O acervo que compõe o projeto Acervo dos Professores, ele é composto por títulos técnicos, voltados às práticas pedagógicas que já estão nas escolas. Eles foram distribuídos às escolas agora em 2021, já estão no acervo da escola. São os livros indicados pelos professores na primeira indicação de livros em 2020 e os livros que foram selecionados por equipes especializadas, incluindo o acervo étnico-racial, com temáticas que proporcionam novos olhares e discussões sobre temas tão importantes da nossa atualidade. Então, a ideia é que esses dois livros, tanto aqueles que foram escolhidos, né, e ranqueados e constam da indicação de livro que aconteceu em 2020 e já estão na escola, quanto esses livros de temática, o acervo étnico-racial, que não foi escolhido pelos professores da escola, né, pela comunidade escolar, mas por equipes especializadas, mas que também já estão na escola, né, que eles vão compor esse acervo. Mas não só eles. Caso a unidade escolar, gestores e professores percebam a necessidade de incrementar esse acervo, não haverá problemas. Tudo que contribuir para consolidar o estudo, pesquisa e as reflexões dos professores e gestores será bem-vindo, né? Esse é um conjunto de livros que deve ser apresentado para os professores da unidade escolar. Para auxiliar a conferência do acervo, né, tem 2 livros disponíveis, nós já compartilhamos nos grupos de trabalho para que a escola possa conferir, né, que livros foram esses que chegaram, né, inclusive os livros recebidos na própria escola. E nada impede, né, vamos lembrar que a própria equipe escolar inclua outros livros, né, nesse acervo do professor que vai ficar disponível aos professores em lugar específico. Qual a finalidade do acervo? O aprimoramento das práticas pedagógicas docentes para seus estudos de forma individual e ou coletiva, almejando contribuir com a sua formação e aprimoramento pessoal e profissional. Como fazer a transferência do acervo do professor? As escolas que contarem em sua equipe com professores de sala de leitura poderão fazer a organização, separação e o gerenciamento desse acervo. Na falta desse profissional, ficará a critério do trio gestor, a organização e o gerenciamento do acervo, podendo contar com outros profissionais do quadro escolar, inclusive. As escolas que já organizaram esse acervo nas salas ou ambientes de leitura e, porventura, tenham etiquetado, não será preciso desfazer as etiquetas e registros, bastando apenas fazer uma marcação, indicando que essas obras temporariamente estarão nas salas dos professores e ou ambientes afins, caso a escola tenha decidido por um outro espaço, né, para disponibilizar esse acervo aos professores. Fica como sugestão o agrupamento deste acervo de modo claro, no local de fácil acesso e circulação dos professores e gestores, e com uma marcação, acervo do professor 2021. De toda forma, ficará a critério da equipe decidir o local ou locais estratégicos para a exposição desses livros. Para auxiliar no gerenciamento dos empréstimos, as unidades escolares podem optar pelas formas que tradicionalmente já são empregadas ou o emprego de uma opção que melhor atenda às suas necessidades. O modelo de planilha foi disponibilizado, né, caso a escola não tenha nenhum, mas
como fica muito claro, a escola pode continuar se valendo das ferramentas que ela já tem para gerenciar o empréstimo desses livros, né, desse acervo aos professores. Quanto tempo tenho para executar? O projeto poderá ser feito concomitante ao processo da segunda indicação de livros 2021, que já está em processo. Desse modo, a ação servirá para a realização dos dois processos, além de contribuir para o conhecimento, o fomento à leitura e na utilização desse acervo. Na verdade, estamos encerrando a segunda indicação de livros, né? A ideia da secretaria é que os professores tivessem acesso a esses livros que já estão na escola para conhecê-los, enquanto pensam aí nesses livros que seriam indicados agora. Mas, realmente, definam um prazo a partir de hoje, quanto tempo esses livros ficarão expostos, né, ao alcance desses professores, em local separado, para que os professores que ainda não tiveram acesso a esse acervo que já está na escola disponível há algum tempo, que eles possam tê-lo, caso isso não tenha sido feito ainda. A transferência não é definitiva. O projeto acervo dos professores tem caráter transitório, podendo inclusive substituir ou contemplar outros livros ou materiais. Iremos regularizar o tempo e as trocas ao longo do ano letivo, como a própria secretaria informa. Portanto, embora a indicação de que fosse realizada durante o processo da segunda indicação de livro, estenda esse prazo por mais um tempinho, caso a escola ainda não tenha apresentado esses livros para os professores, para que eles conheçam o acervo. Quem já organizou o acervo vai perder o trabalho? De forma alguma. O projeto tem caráter temporário. Como estimular o uso do acervo pelo professor? Em princípio, só a proximidade, a presença desses livros junto aos professores e gestores, certamente já causará estímulos à utilização do novo acervo. O livro, né, na mão do professor, esse acervo, se o professor está pensando, por exemplo, em um projeto de educação antirracista, a partir do momento que ele tem acesso a esses livros que chegaram, que compõem o arquivo étnico-racial, né, ele já precisa desse livro, né, mas tê-los nas mãos, ser apresentado a ele por você, pela escola, vai ajudar muito com esse projeto que, de repente, já está sendo pensado por esse professor. Ou um projeto que ele ainda não tenha, né? Mas a partir do momento que ele tem um livro, que isso sirva, sim, de subsídio para o trabalho dele. Nem sempre o acesso garante o resultado esperado. Nesse sentido, é fundamental que os gestores conheçam, estimulem e orientem ações voltadas aos novos acervos. Isso pode se dar das mais diversas formas. Chamar atenção para esse acervo ao longo dos ATPCs, integrar as temáticas desses acervos aos projetos desenvolvidos, tanto nas diretorias de ensino quanto nas unidades escolares, propor novos projetos em que os assuntos estejam em consonância com esse material, formações sobre temas do acervo, separar momentos para discutir um livro ou um determinado assunto, passando por conversas informais, indicações, entre tantos outros. As inúmeras formas que a escola já se vale, né, para divulgar o acervo para os professores, para a formação dos professores, a partir do acervo que está disponível na escola, e que é tão rico. O simples fato de andar com o livro nas mãos e falar sobre ele já é uma grande fonte de estímulo entre os pares. Não se esqueça, siga as recomendações da Resolução SEDUC 65, para o empréstimo, principalmente, separar um local para o recebimento desse material, uma estante, caixas de devolução, entre outras, e não colocar esses livros no acervo e nem liberar seu empréstimo nas próximas 72 horas. Um cuidado, além de separar o acervo, deixar ao alcance dos professores, organizar o gerenciamento de como vai ser feito o empréstimo desses livros para esses professores, a partir do momento que ele devolva esse livro, seguir os mesmos cuidados que estão sendo seguidos até agora, de acordo com a resolução. O projeto Acervo do Professor na íntegra está disponível e também já foi compartilhado nos grupos de trabalho. Qualquer dúvida, estamos à disposição.